Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pelo canal da igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Antes da mensagem, apenas uma informação. Nós fomos informados que, em relação ao diácono William, é o 4º mandato. Ele está indo para o 4º mandato. Então, daqui a pouco ele vai ser emérito, bem novo, diga-se de passagem. Em 2035, daremos a ele a emerência, se ele for reeleito mais uma vez. Então, ele está indo para o 4º mandato. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 2. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição dessa passagem da Palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que é teu, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa para louvar, adorar e bendizer o teu nome. Como cantamos ainda há pouco, que não há nada igual, não há nada melhor, nada que possa ser comparado à presença de Jesus, à presença do nosso Deus e Pai. Estamos aqui, ó Pai, conscientes dessa verdade, alegres por essa verdade, e pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra, ouvi-la com atenção e, acima de tudo, praticá-la para a glória do Senhor. Aquieta, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos aquilo que tu tens para nós e nos faz, ó Deus, desejosos também em colocar em prática os teus ensinamentos, a tua palavra na nossa vida, para a glória do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém
A fé verdadeira, esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. A fé verdadeira. Existe, aliás, todo mundo diz que tem fé. Todas as pessoas dizem que têm fé. Existe até uma música popular que você provavelmente conhece, já ouviu, que diz: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. É assim que alguns dizem. É a letra popularizada por aí, falando sobre fé, e de fato todo mundo tem fé, mas não é a fé cantada por essa música popular. A fé que a palavra de Deus nos ensina é uma fé bíblica, genuína, autêntica, salvadora, que muda, que molda, que transforma o ser humano. É a fé que diz de uma maneira muito clara para nós que sem ela é impossível agradar a Deus. Isso é dito de maneira muito cristalina, lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando a música popular diz que todo mundo tem fé, é verdade. Aliás, a Bíblia vai mais além. Ela diz que até mesmo os demônios têm fé. Até mesmo Satanás crê. A diferença é que ele não obedece. Aqui mesmo neste capítulo, em Tiago 2, no versículo 19, Tiago vai deixar muito clara essa verdade de que até mesmo os demônios creem. Veja aí, 2,19, Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Eles só não obedecem, mas eles também acreditam que existe um Deus que é poderoso e soberano. Portanto, é dessa fé que a palavra de Deus nos ensina que eu quero tratar com vocês nessa noite. A fé verdadeira. Tiago vai falar exatamente sobre isso neste capítulo, apresentando para nós algumas verdades importantes, preciosas e práticas para o nosso coração. Na última pregação, nós terminamos a exposição do capítulo 1 de Tiago. Estamos falando na sequência e hoje iniciaremos o capítulo 2. Na última mensagem, apenas para refrescar a memória dos irmãos, nós falamos no final do capítulo 1 sobre os desafios da vida cristã. Destacamos na ocasião 3 desafios. Primeiro, acolher a palavra. Segundo, praticar a palavra. E terceiro, entender a palavra. Chegamos então no capítulo 2 e veja que interessante, o tema e o assunto principal de Tiago neste capítulo. Observem que o capítulo tem 26 versículos e nós poderíamos resumi-lo em uma palavra pequenininha, de apenas 2 letras: fé. Dos 26 versículos do capítulo 2, pode resumir do que trata o capítulo 2, pastor? Trata sobre fé. Ele vai destacar os 2 lados da fé. Ele vai falar sobre a fé verdadeira e logo em seguida vai falar sobre a fé falsa. Mas hoje nós vamos falar só sobre a verdadeira. Depois nós falaremos em ocasião oportuna sobre a fé falsa. Tiago vai mostrar então esses 2 tipos de fé. A fé verdadeira. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. Ele apresenta nesse texto, nesses 13 versículos, 3 verdades sobre a fé verdadeira que eu quero destacá-las com os irmãos. Primeira, a fé verdadeira, diz Tiago, não faz acepção de pessoas. Isso está aí nos versículos 1 a 4, você pode ver, acompanhe, por favor, a leitura. Versículos 1 a 4, a fé verdadeira não faz acepção de pessoas. Versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé, que é a palavra-chave de todo o capítulo, em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele está dizendo, creiam em Deus. Creiam em Jesus Cristo. Jesus é chamado de Senhor Jesus Cristo. Todos 3 palavras importantes para designá-lo. E também diz Senhor da glória.
o Senhor da glória, Ele que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, segundo o credo apostólico, um dos documentos de fé da nossa igreja. Ele diz que nós não podemos fazer distinção de pessoas, sejam elas ricas ou pobres, doutores ou analfabetos, homens do campo ou homens da cidade, não devemos fazer acepção de pessoas. Veja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre A e B, entre quem é rico e quem é pobre, entre quem tem mais ou menos condições. Não faz distinção de pessoas a fé verdadeira. O apóstolo Paulo fala sobre essa questão de acepção de pessoas, quando ele escreveu aos Efésios, lá em Efésios 6, versículo 9, quando ele está tratando das relações na sociedade, pai e filho, patrões e empregados, servos e chefes. Em Efésios 6, 9, Paulo diz: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo deixa muito claro em Efésios 6:9 que Deus trata de maneira igual quem é rico e quem é pobre, quem é senhor e quem é servo, quem é escravo, empregado. Paulo diz assim: vocês, senhores, cuidado, não abusem de seus servos, de seus empregados, não trabalhem, não falem com eles com ameaças, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não pense que por você ser o senhor dele, você é melhor do que ele perante Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Depois, em seguida, nos versículos 2 a 4, ele vai exemplificar, ele vai mostrar o que é acepção de pessoas, para colocar em termos práticos, se nós fazemos ou não acepção ou distinção de pessoas. Ele vai falar nos versículos 2 a 4 o seguinte: ele vai colocar um pobre e um rico. Esses dois que entraram, ele chama de sinagoga. Para nós aqui, vamos supor que entrou um pobre e um rico. Como é que nós vamos tratá-los? Tiago diz assim: imaginem que entra um homem rico com anéis nos dedos e um homem pobre, que ele chama de andrajoso. Imaginem como é que nós vamos tratá-los, recebê-los. Veja aí no versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência os que têm trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Olha o exemplo que ele vai dar. Um homem rico e um homem pobre. O rico tem anéis nos dedos, tem trajos de luxo, está bem vestido. Você percebe a maneira como ele se veste, e talvez nós convidaríamos ele: por favor, fique aqui na frente, ocupe o seu lugar de honra. Mas aí entrou um pobre também, sujo, maltrapilho, andrajoso, às vezes talvez com um cachorro na companhia dele. E o que nós vamos fazer? O pobre entra, o rico entra, senta na frente, porque nós começaríamos a pensar: esse homem pode dar uma vasta contribuição financeira para a igreja. Olha os anéis que ele usa, olha os trajos que ele veste. E aí o pobre, a gente: não, fica aqui, ó, fica lá no último banco. E aí quando acabar o culto, na hora dos cumprimentos, você vai lá e abraça os pastores. Não, brincadeira. Como é que nós trataríamos esses dois homens? Tiago diz que a maneira como nós trataríamos esses dois homens que entraram na sinagoga revela para nós se nós fazemos ou não distinção de pessoas, se nós fazemos ou não acepção de pessoas.
E a gente sabe disso, irmãos, o ser humano, a raça humana tem esse problema, essa dificuldade. Na África do Sul, por exemplo, Nelson Mandela lutou 27 anos, ficou 27 anos preso por causa do apartheid. Nos Estados Unidos, Martin Luther King, no final da década de 70, dizia: I have a dream, nós temos um sonho, que era colocar brancos e negros juntos no mesmo lugar. Acepção de pessoas, porque a cor é diferente, porque a conta bancária é diferente. Tiago diz: olha, se vocês fazem isso, se vocês tratam bem o homem que tem anéis nos dedos e com trajes de luxo, e o homem andrajoso, maltrapilho, se vocês senta aqui debaixo do estrado dos meus pés, Tiago diz assim: vocês estão fazendo acepção de pessoas. E ele diz algo seríssimo aqui no versículo 4, ele diz que vocês estão se tornando juízes tomados de perversos pensamentos. Quem pensa desse jeito e quem faz a distinção entre o pobre e o rico são pessoas perversas em seus pensamentos. Para ele, fazer distinção é agir tomados de perversos pensamentos. É preciso, irmãos, que nós tratemos as pessoas de igual maneira, de igual forma. Nós somos iguais perante Deus, a lei de Deus vale para o pobre e para o rico, não há acepção de pessoas. É preciso que nós tratemos todas as pessoas igualmente. É assim o desejo da palavra de Deus, e Tiago diz: essa é a primeira manifestação de uma fé verdadeira. A fé verdadeira que você tem em Deus não faz acepção de pessoas, não faz distinção social pelas pessoas. Você as trata igualmente, tendo ela uma conta bancária rica ou nem tendo conta bancária. Segunda verdade do texto sobre a fé verdadeira, Tiago vai dizer que a fé verdadeira entende a eleição de Deus. Isso está nos versículos 5 a 7. A fé verdadeira entende a eleição de Deus. Veja aí, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos. Observem que lá no versículo 1 ele chama de meus irmãos. E agora ele mostra o seu apreço por eles, quando os chama de amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, Tiago diz: a fé verdadeira entende a eleição de Deus. Deus nos elegeu, nos escolheu, segundo a linguagem de Paulo em Efésios, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Isso está lá em Efésios 1, de 3 a 14, o maior parágrafo da Bíblia. Deus nos escolheu, e a fé entende isso. E veja, Tiago vai dizer que Deus escolheu pessoas fracas, pessoas simples, pessoas que não tinham, assim por dizer, pedigree, alguns diriam. Ele escolheu gente simples como nós. O argumento de Tiago é que ele escolheu pessoas pobres para o mundo. Aliás, veja que interessante, a Bíblia diz que Jesus, sendo o Senhor da glória, o próprio Tiago o chama assim, estava lá no céu, na glória. Paulo diz lá em 1 Coríntios que ele, sendo rico, se fez pobre, por amor a você e por amor a mim. Ele deixou o seu reino, a sua glória incomparável, para vir habitar conosco. E aí, por ocasião do seu nascimento, não tinha lugar para ele. Aliás, interessante, nunca teve lugar para Jesus aqui na terra. Ele nunca foi bem-vindo aqui na terra. Quando ao nascer não foi bem-vindo, porque ele nasceu numa estrebaria. E o final da vida dele é numa cruz,
pendurado, se fazendo maldito ou maldição em nosso lugar, mas ele era poderoso, Deus é poderoso e ressuscita-o dentre os mortos, o que nós vamos celebrar na semana que vem, se Deus quiser. O mundo não gosta de Jesus, pelo que ele é, pelo que ele faz, pelas verdades que ele diz, pelos confrontos que ele falava naqueles dias. Então Tiago diz assim, a fé verdadeira entende que nós somos eleitos por Deus, salvos em Cristo Jesus. E ele fez isso com os fracos, com os pequenos. Deixa eu dar um exemplo disso, uma referência bíblica. Paulo fala sobre essa questão lá em 1 Coríntios 1. Ele está falando sobre a vocação, sobre a eleição do povo de Deus. E veja que interessante, irmãos. 1 Coríntios 1, versículos 27 e 28, Paulo diz algo bem semelhante do que Tiago está dizendo aqui. Ele escreveu, 1 Coríntios 1, 27 e 28, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Percebem? Tiago diz, a fé verdadeira entende a eleição de Deus. Qual o povo que ele escolheu? E lá em 1 Coríntios 1, Paulo diz assim, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as coisas loucas, as menosprezadas, que ninguém daria nenhum valor. Foi essa a escolha de Deus. Deixa eu dar um exemplo bíblico agora, sobre escolher coisas fracas, coisas simples e coisas humildes. Lembra do rei Davi? 1 Samuel 16. O Senhor chega para Samuel, o profeta Samuel, e diz, Samuel, pegue um animal, pegue um cordeiro e vá até a casa de Jessé para eleger ou para escolher o novo rei de Israel, porque eu não me agrado de Saul, das atitudes que ele tem, das falas que ele promove, não me agrado. Samuel tem um pouco de resistência inicialmente, porque ele diz, mas se eu for, Saul vai me matar? Como assim ungir o próximo rei, se o rei está vivo e se o próximo nem é da tribo dele, que é da tribo de Benjamim? Vá lá, Samuel, e diga que você vai oferecer um sacrifício. Ele chega lá, Jessé tem 8 filhos, por ocasião da cerimônia só tem 7 lá. E veja que nós nos deixamos enganar pela aparência. Samuel vê o primeiro, o grandão, Eliabe, o mais velho de Jessé, e já pega o chifre, o azeite, e quer deve ser ele, pelo tamanho dele deve ser ele. Calma, Samuel, não se precipite, porque o mais alto de todo o povo de Israel é o rei, é Saul. E o texto diz que no dia da posse dele, ele estava escondido dentro de uma caixa. Primeiro que a caixa devia ser grande, porque se ele era grande, era um caixão. Uma caixa grande, não um caixão, tá, gente? Escondido. Aí alguns soldados viram e falaram assim, esse daí vai ser o nosso rei? No dia da posse ele está escondido dentro de uma caixa? Não, isso aí não vai adiante. Samuel passa o segundo, passa o terceiro, o quarto, o sétimo. Aí Samuel pergunta, Jessé, você tem mais algum filho? Tenho. Mas ele está lá no campo, ele é pastor de ovelhas. Chama ele, porque nós não vamos fazer a cerimônia enquanto ele não chegar. E nós lemos na abertura do culto, Salmo 23, de autoria de Davi. Davi se apresenta-se diante de Samuel, dos irmãos, e Deus fala, é esse daí, é esse, pega o chifre, unja-o. Lá na frente Deus vai falar, Davi, eu tirei você de trás das ovelhas, eu tirei você era humilde, no dia daquele jantar, daquela cerimônia religiosa, você nem estava presente. Samuel, cuidado, não se engane, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, se impressiona com o tamanho, com a posição, mas eu vejo o coração. Quando Deus diz, eu vejo o coração, não é à toa que lá na frente será dito que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Veja que Deus contraria as nossas perspectivas, aquilo que encheria os nossos olhos, para Deus não.
Deus escolhe as coisas humildes, coisas fracas, simples deste mundo, para confundir aquelas que são ou que acham que são alguma coisa. Veja aí ainda no versículo 5, Tiago fala sobre um reino, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Irmãos, nós podemos até ser pobres do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de fé, nós somos herdeiros do maior império de todos os tempos, de todas as épocas e de toda a eternidade. Estaremos no reino de Deus. Tiago diz, a fé verdadeira entende a eleição de Deus. E aí Tiago fala algo interessante. Se você se impressiona com os ricos, não deveria fazer isso, porque são os ricos que maltratam vocês. São os ricos que oprimem vocês. Veja aí no verso 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Talvez uma referência àquele andrajoso que entrou no templo. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? E veja que 2000 anos se passaram e a realidade não mudou, perceberam? São os ricos que continuam oprimindo os pobres, os ricos que cada vez são mais ricos e que querem ver as demais pessoas na pobreza e na miséria. 2000 anos depois se passaram e a realidade permanece sendo a mesma. Que mais que os ricos fazem? Versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Os ricos, além de explorar os pobres, blasfemam de Deus, falam mal de Deus, confiam nas suas riquezas, nos seus bens, nas suas posses, suas propriedades. Tiago diz que nós devemos nos apoiar na eleição de Deus. Somos eleitos. E veja, tem gente que até acha isso soberbo, né? Bater no peito e dizer que está salvo, que está eleito. A doutrina calvinista defende isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é prepotência, isso é orgulho, e isso abriria uma possibilidade de eu viver de forma desregrada de maneira nenhuma. Paulo diz em Efésios 1 que nós somos salvos para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. Somos eleitos. Quando que isso aconteceu? Antes dos tempos eternos. Não havia mundo, não havia Adão e Eva, não havia a presença do pecado. No entanto, na eternidade, fomos salvos e escolhidos em Cristo Jesus. A fé verdadeira entende a eleição de Deus. Terceira verdade sobre a fé verdadeira. A primeira é que ela não faz acepção de pessoas. A segunda é que ela entende a eleição de Deus. E, finalmente, a fé verdadeira obedece o mandamento do amor. Versículos 8 a 13 é o final do texto. A fé verdadeira obedece o mandamento do amor. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aqui tem uns detalhes interessantes. Tiago vai falar agora sobre as tábuas da lei, mais precisamente sobre a segunda tábua da lei. A gente sabe e conhece os 10 mandamentos, que foram registrados 2 vezes na Escritura. Lá em Êxodo 20, nós temos a relação dos 10 mandamentos citados pela primeira vez, para a primeira geração do povo que saiu do Egito. E lá em Deuteronômio 5, Moisés repete outra vez os 10 mandamentos para a segunda geração que saiu do Egito. E lá nós temos 10 mandamentos, 2 tábuas. Aliás, a gente até confunde, né? Se são 10 mandamentos, 5 mandamentos numa tábua, 5 mandamentos em outra, tudo resolvido. Outro dia eu fui na internet, no Google Imagens, procurar uma tábua da lei. E aí as pessoas, num raciocínio lógico e não divino, diga-se de passagem, a maioria das imagens que eu achei era 5 mandamentos aqui,
5 mandamentos ali, 5 mais 5, 10, está tudo resolvido. Mas essa não é a divisão divina. Ele não tem uma matemática, ele não tem algo cartesiano. Na primeira tábua tem 4 mandamentos, que mostram os nossos deveres para com Deus. Nos 6 últimos mandamentos, mostra a nossa responsabilidade ou os nossos deveres para com o nosso próximo. E aí Tiago diz, a fé verdadeira entende o mandamento do amor, de amar ao próximo. E veja, irmão, se a humanidade cumprisse pelo menos a segunda tábua, o nosso mundo seria melhor, muito melhor, mais calmo. Você não precisaria colocar seguro no seu carro. Você não precisaria trancar a porta da sua casa, colocar um cadeado lá para não ser roubado ou não ser furtado. Sabe por quê? Porque se você ama o seu próximo como a si mesmo, você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Você não vai matar o seu próximo. Você não vai adulterar. Você não vai cobiçar. Você não vai dizer falso testemunho. Você vai cumprir plenamente os 6 mandamentos, se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E veja, olha a sequência de amar o próximo, começa dentro de casa, perceberam? O 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe, começa dentro de casa. Depois o 6º mandamento é não matarás, já é fora de casa. Pode ser dentro também, mas já é fora de casa. E quando você chega no 10º, não cobiçarás, você já está lá fora. Tiago diz que a fé verdadeira entende a segunda tábua do decálogo, dos 10 mandamentos, os 6 últimos mandamentos. E ele diz isso porque o seu irmão Jesus havia dito no passado, lá em Mateus 22, um fariseu chega para ele, um mestre da lei, e pergunta para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 22, e aí Jesus explica, olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira tábua, e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo, segunda tábua. E ele diz em Mateus 22, 39, o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos muita dificuldade porque às vezes nós nem conseguimos amar a nós mesmos. Quanto mais o meu próximo. Lembra lá da parábola do bom samaritano? O religioso estava indo bem, conversando com Jesus, e depois ele estava dando umas escorregadas nas respostas, e para justificar ele pergunta, quem é o meu próximo? Ele sabe quem é, mas ele pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história lá do bom samaritano, que o levita, ele cai, ele fica caído lá, passa o levita, passa de largo e não ajuda. Depois passa o sacerdote e o vê caído e não ajuda. Depois passa o samaritano, que é inimigo dele, e pega ele, repara as feridas, leva numa hospedaria, diz assim, olha, tudo que você gastar com ele, me fala que eu vou te pagar. É isso. Amar o próximo como a si mesmo. E ele diz algo interessante aqui no versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Observem, são 10 mandamentos. São 10. E vamos supor que alguém cumpriu 9 mandamentos. Você diz assim, uau, dá uma medalha para ele. De 10 mandamentos ele cumpriu 9, são 90%, falta só um. Aí Tiago diz, não adiantou nada. Se são 10, você tem que cumprir 10. Se você disser, Senhor, eu cumpri 5, eu cumpri 9, vim buscar aqui a minha medalha, não adianta. Tiago diz, se você cumpre 9 e tropeça em um deles, você se torna culpado de todos eles, porque a lei está unida, entrelaçada. O mandamento do amor ao próximo está completamente entrelaçado e unido, inseparável. Aliás, um detalhe interessante sobre mandamentos, lá no Éden, veja a progressão. Lá no jardim do Éden, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham apenas um mandamento. Só um. Não coma do fruto proibido. Só um mandamento. Não conseguiu. No final, a gente já sabe o que acontece naquele jardim chamado Éden. Depois, o texto bíblico vai avançando e lá em Êxodo 20 nós temos 10 mandamentos. Aumentou um pouquinho.
Também não conseguimos, porque Tiago diz que se nós cumprirmos 9 e tropeçarmos em um, nós nos tornamos culpados de todos eles. Aí depois vem a lei e os judeus foram aumentando esses mandamentos a cada vez mais, e no final eles tinham 613 mandamentos. Espera aí. Se com um não deu certo, lá no Éden tinha um só. Não coma do fruto proibido, e deu errado, eles comeram, vocês já sabem o final da história, e eu também. Depois em Êxodo 20:10, e aí no final, eles chegaram à bagatela de 613. Não pode, não pode, não pode. Aliás, eu descobri um mandamento, uma coisa que pode, no sábado, por exemplo, né? Uma coisa que pode fazer em dia de sábado. Tem uma série de verbos que não podem ser quebrados no dia de sábado, mas eu descobri que tem um verbo que pode ser praticado em dia de sábado: respirar. Por razões óbvias. Respirar está liberado. Porque você não vai conseguir ficar 24 horas sem respirar. Os outros, por exemplo, um verbo aqui, só um verbo para vocês. O verbo cuspir, não pode. Lembra disso? Já viram desse verbo lá? Não lembram? Jesus cospe no chão, pega lá o lodo, pega lá e passa a terra e o cuspe no olho e vá se lavar lá no tanque que você vai ficar curado. Isso deu um problema. Mas qual o problema? Esse homem é pecador. Mas qual o pecado que ele cometeu? É o verbo cuspir. Ele cospe na terra, se abaixa, pega, manda o homem andar mais de 1 quilômetro. Se esse homem fosse filho de Deus, ele não estaria mandando fazer essas coisas. Percebe? Tiago diz, se você cumprir toda a lei, mas se tropeçar em um só, você se torna culpado de todos eles. Então, a fé verdadeira obedece o mandamento do amor. Eu sei que é difícil, eu reconheço. Amar o próximo como a si mesmo. Tem pessoas que são mais fáceis de amar, não é verdade? Tem pessoas que são mais doces, mais afáveis, mais tranquilas, mas tem outras que são difíceis. E eu tenho a impressão que pessoas difíceis na sua vida e na minha é para nos lapidar. É para nos tornar pessoas melhores. Porque senão a gente faria uma seleção de amigos. Esse aqui vai ser meu amigo, esse aqui não, esse aqui está fora. Esse aqui vai ser, esse aqui não vai ser. Pessoas assim é para nos lapidar, para nos fazer conformes à imagem de Jesus. Veja aí no versículo 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se você não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele continua falando sobre o mandamento do amor, sobre a segunda tábua, amar o próximo como a si mesmo. Ele diz, se você vai ser rígido, se você vai aplicar o juízo, saiba que o juízo é sem misericórdia. Juízo não tem misericórdia. Juízo, pelo contrário, tem justiça. Aí ele diz assim, é melhor você ser misericordioso. Por isso que Jesus diz lá nos evangelhos, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você medir, vos medirão também. A fé verdadeira, diz Tiago, obedece o mandamento do amor. Precisamos amar mais, sermos mais empáticos com as pessoas, amá-las. Tiago diz aqui no capítulo anterior, nós já vimos, né? Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
A fé verdadeira procura praticar essas coisas. A fé verdadeira não faz acepção de pessoas. A fé verdadeira entende a eleição de Deus. E a fé verdadeira obedece o mandamento do amor. Como está a sua fé? Como está o seu compromisso com Deus? Sua fé e a minha também precisa ser fortalecida a cada dia. Como dissemos em Hebreus 11:6, sem ela, sem a fé, é impossível agradar a Deus. E a minha oração e o meu desejo é para que Deus nos dê esta fé verdadeira para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.